Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Voltei. Só que ontem era a professora Juliana de Educação Física, né? Hoje é a professora Juliana de Tecnologia. E para trazer, assim, para deixar a nossa aula mais especial, hoje nós teremos a participação de uma professora, assim, maravilhosa. É só isso que eu tenho para falar sobre ela e vocês vão gostar e vocês já viram ela. Então, Rê, seja bem-vinda, professora Renata. Boa, olá pessoal, tudo bem? É sempre um prazer imenso estar com vocês. Espero que hoje a nossa aula seja muito bacana, muito aproveitada. E a ideia é que vocês interajam bastante, tá? Então, tem bastante pergunta para que vocês respondam no chat, bastante interação para a gente trocar. Então, seja muito legal que vocês participem. Nós vamos falar sobre um tema que é muito bacana, que é, aí se puder já apresentar lá a nossa slide, muito além da fake news, né? De fake news. Vocês falam tanto de fake news, gostam tanto desse assunto. Vamos falar sobre tudo o que ele envolve, né? Então, o que vai além das fake news, não é verdade? Vou mostrar para vocês, então, o objetivo da nossa aula de hoje. Nosso objetivo de hoje, então, é compreender que entre aquilo que é fake e aquilo que é news, ou seja, entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é uma notícia de fato, existem muitas possibilidades ali no meio. Mas antes eu vou relembrar com vocês alguns fatos sobre notícia. Nós falamos na última aula sobre o que é uma notícia. Vocês se lembram disso? Então, nós colocamos 4 eixos da notícia, né? Que ela é sempre objetiva, né? Ela não fica fazendo firula, contando um monte de coisinhas antes de chegar no objetivo. Ela é equilibrada, então ela não tem nem tendências para um lado nem para outro, ela se equilibra. Ela apresenta evidências sobre aquilo que ela está sendo desenvolvida, e ela cita especialistas, ou seja, você consegue dizer quem é o especialista que está falando ali, além dela ter um nome, né? A pessoa que escreveu ali, ela assina de fato o que ela está fazendo ali. E vamos relembrar também que nós falamos sobre poluição informacional. Vocês se lembram o que é poluição informacional? Aquele boom de informações de todos os tipos, de várias vias, de todos os meios de comunicação que chegam até nós, e aí nós acabamos ficando num mar de informações que às vezes não sabemos se é verdadeiro, se é falso, ou o que é. Então é sobre isso que nós vamos também trabalhar um pouco hoje. Pode passar o slide para mim, por favor? Nós temos, relembrando, né, a imagem também que nós trabalhamos na última aula, a era digital, ela nos trouxe uma superabundância de informações. O que é uma superabundância de informações? Essa imagem é muito legal porque ela mostra um hidrante jorrando água à vontade. Então, por que é uma superabundância de informações? É quando você tem informações demais saindo de diversas fontes. Então, hoje nós vivemos uma superabundância de informações. E aí, nós temos a questão das redes sociais. As redes sociais hoje, elas nos bombardeiam, e tem um slide falando sobre isso, com mensagens o tempo todo. Umas verdadeiras, outras falsas, outras nem tanto. Será que a gente sempre pode se basear entre verdadeira e falsa e dizer ou ela é verdadeira ou ela é falsa? Ou será que as notícias elas podem ter nuances de verdade ou nuances de mentira, né? Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso hoje. E para começar, eu vou mostrar uma imagem para vocês, que é um desafio. Então, vocês estão vendo aí essa imagem. Vou mostrar um pouquinho para vocês o que está dizendo. Ali está dizendo o seguinte: os animais voltaram a frequentar Veneza depois que os humanos recolheram as suas casas. Falando desse tempo de isolamento, falando desse tempo de reclusão por conta da pandemia. Observem que esse desafio, né, essa imagem aqui, ela tem 285 mil comentários e mais de 1 milhão de curtidas. E aí, será que de fato essa imagem é verdadeira? Ou será que ela é falsa? Eu quero que vocês, então, respondam para mim no chat. Juliana vai estar lá mediando o que vocês estão respondendo. Então, respondam o que de fato nós estamos perguntando, porque assim nós podemos deixar o chat aberto para vocês a aula toda, tá bom? Que para a gente é muito legal, porque a gente recebe o que vocês estão falando, interage, a gente gosta dessa interação com vocês. Enquanto isso, enquanto vocês vão respondendo, eu vou abrir uma nova imagem para vocês, vou conversar com vocês sobre isso e depois retomo com a Juliana para que vocês mostrem a resposta.
Pode mostrar outra imagem para mim, por favor? Olha lá, com as pessoas ficando em casa durante a pandemia, a natureza deu um reset, ou seja, ela resetou tudo, ela reconectou. E os animais voltaram a frequentar os ambientes antes degradados pela ocupação humana. Será? É isso que a imagem anterior está dizendo, né? A imagem anterior está dizendo que os animais voltaram a frequentar, que a água está mais limpa, que tudo isso está acontecendo, o homem deixou de frequentar aquele lugar, deixou de degradar ou de utilizar aquele ambiente. Será que isso é verdade? Podemos ir para o próximo slide? Ju, e aí eu quero saber, eles já estão respondendo? Já tem algum retorno disso? Já, O que eles estão dizendo? Nossa, eles estão, assim, argumentando, inclusive, tá? Não é só, tipo, falar verdadeiro ou falso, não, porque os nossos alunos aqui são maravilhosos. O Rafael falou que é falso, porque os patos são de enfeite. A Elaine também falou que é falsa, daí a gente tem duas pessoas aqui pro verdadeiro. A Lorena falou que é verdadeiro e a Laura falou que é verdadeiro porque passou no jornal. Será que isso é verdadeiro ou será que é falso, pessoal? Vamos apresentar o próximo slide, então. Tá. Isso. Não é bem assim. Vamos analisar, ó. Vamos ver ali o que está acontecendo. Ó. Pode passar para o próximo, inclusive. Aí, vamos lá. Analisando essa informação, ó. A água, ela tá mais transparente mesmo. Mas é porque em Veneza tem barcos que ficam passando ali com turistas. E a água não é muito... os canais, eles não são muito profundos. Então, o fato dos barcos não estarem passando ali o tempo todo, isso fez com que o fundo da água ficasse menos movimentado, ou seja, decantou aquela areia, aquele fundo, e a água ficou menos turva. Então, isso não é um fato mentiroso, não é uma fake, mas também não é uma notícia nova, né? Super novidade, porque de fato a água está mais límpida mesmo por conta disso. Já os cisnes, eles não são de enfeites, eles são de verdade, mas eles já habitam aquele local há muito tempo, muitos anos já. Então eles não são novidade ali. Então a notícia não é bem assim. Não é verdade? Os animais continuam frequentando lá como eles sempre frequentaram e a água está mais limpa porque os barcos pararam de circular com os seus passageiros, né, seus turistas, e isso fez com que a água ficasse mais limpinha, né, digamos assim. Então, de fato, essa notícia, ela não é fake, mas ela também não é news, né, uma notícia nova, super, né, novidade, cheia de coisas assim. Então, percebam como a gente tem nuances ali, não é uma coisa verdadeira e também não é falso. Vamos para o próximo slide para a gente brincar um pouquinho e conversar um pouquinho. Olha, essa é uma postagem da Mariana Ox, que é uma querida do Educadmídia, dizendo: como está o Central Park em Nova York depois que os seres humanos diminuíram sua presença e os animais voltaram ao seu habitat natural? Observem bem essa imagem, gente. O que nós temos ali são dinossauros, né? E dinossauros são seres já extintos, ok? Né? Todo mundo tem ciência disso. Então, quando a gente tem uma publicação como essa, dizendo que os animais voltaram a frequentar seu habitat natural depois que os humanos diminuíram sua presença, o que será que foi a intenção da Mariana ao publicar isso? Pode passar para o próximo slide. Que é claramente uma sátira. Ela estava tirando sarro da situação, querendo mostrar que aí, tá vendo? Depois que os humanos diminuíram a presença naquele local, tudo ficou mais limpo e os seres voltaram a frequentar. Estou tirando sarro dessa informação anterior, inclusive, onde as pessoas fazem nuances de verdade. Então, uma notícia, ela também pode ter esse teor de sátira. Nós vamos ver mais sátira até o final da nossa aula de hoje, tá bom? Pode passar, por favor, slide. Então, olha só essa imagem, gente. Nós temos o falso e temos do outro lado o verdadeiro. Entre o falso e o verdadeiro, nós temos o nem tanto. Ou seja, nem tudo é 100% falso e nem tudo é 100% verdadeiro. Entre o falso e o verdadeiro, nós temos uma escala de cores, uma escala de possibilidades. Isso acontece com as notícias.
Nem toda notícia que você recebe, ela é 100% falsa. Nem toda notícia que você recebe, ela é 100% verdadeira. E como a gente faz para avaliar isso e entender se isso é ou não fake, se isso é ou não news e como a gente pode lidar com isso? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso agora, tá? Pode passar, por favor? E aí eu tenho mais uma pergunta no chat para vocês. Respondam para mim, gente, o que vocês sabem sobre fake news? É um tema que vocês adoram, porque na outra aula vocês falaram disso o tempo todo, então eu tenho certeza que é um tema que vocês adoram. O que vocês sabem, então, sobre fake news? O que para vocês é fake news, não é? Respondam para mim, nós vamos passar esse slide, a Juliana já volta também para falar com vocês sobre isso. Próximo slide, por favor. Enquanto vocês respondem, nós vamos refletir um pouco. Ó. Quais são as nuances da desinformação? Ou seja, será que tudo é verdadeiro ou tudo é falso? Quais são as nuances que existem entre um e outro? E como nós podemos combater essa desinformação? Né? Como nós podemos combater essas nuances de desinformação que existem por aí? E aí eu quero ouvir, então, o que vocês trouxeram no chat. Ju, eles já responderam o que são fakes e o que são news? Ou o que eles sabem sobre fake news? Já, Rê, já. Eles estão super espertos e estão se comportando muito bem no chat, viu? Eles estão focados. Adoro. Muito legal ver eles assim, tão sérios, né? Assim, sério igual a mim, viu, Rê? Você sabe que sou séria, né, Rê? Super. Hoje eu tô atrás do computador, assim, tipo, me sentindo a executiva aqui, viu? Eles sabem disso. Vamos lá. O Miguel, a Ellen e um monte aqui, né, falaram notícias falsas. O Lucas falou uma coisa que não existe. Então, eles estão indo muito para esse lado de coisa falsa, negativa, errado. Então, esse é o que a gente está vendo aqui. Será que, então, as fake news são sempre coisas falsas? São notícias erradas? Vamos continuar trabalhando até a gente chegar nessa conclusão, né? Pode passar a imagem lá para mim, por favor? Isso. E aí, você já ouviu falar? O que você já ouviu falar sobre desinformação? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Pode passar, por favor, o slide. Ó, essa imagem é muito bacana. Ó. As fake news, elas não são uma novidade. Eu vou ler para vocês o que está escrito ali. Deixa eu só ampliar o meu aqui. Em 1835, o jornal The New York Sun publicou uma série de textos sobre a descoberta de vida na Lua. A informação foi falsamente atribuída a um astrônomo bem conhecido na época, chamado Sir John Herschel. Por que alguém criaria uma informação como essa, que é uma fake, porque na verdade ali você está vendo vários seres mitológicos, né, e etc. Por que ela criaria uma fake? E quero perguntar mais, né? Como as pessoas se informavam na época? Como as pessoas se informavam naquele tempo? Estamos falando de 1835. Muito tempo atrás, né? Muitos anos atrás. As pessoas se comunicavam, basicamente, por jornais, papel, né? Escrito, com poucas impressões. Lembra que nós falamos isso na última aula? Quem não lembra pode assistir. Nós falamos sobre essas formas de se informar de antigamente, como isso acontecia. E aí, eles publicaram uma fonte falsa, né? Atribuíram o Sir John Herschel ali. Por que será que eles atribuíram a ele? É claro que isso, eles sabiam do risco de ser descobertos, né? Sabiam que mesmo publicando uma informação falsa, assim, mesmo publicando uma informação que não era verídica, eles sabiam que podiam ser descobertos, né? E o que será que era conhecido naquele tempo sobre a Lua? Estamos falando de 1835. Não tínhamos muitos fatos ali concretos sobre o que havia na Lua ou não. Então, quando as séries de informações de reportagens, de textos, começou a ser publicada, mostrando esses seres mitológicos que, tecnicamente ou teoricamente, haviam sido descobertos, sabe o que isso gerou? E é muito interessante. Isso gerou venda do jornal. Isso gerou novas assinaturas para aquele jornal, pessoas comprando aquele jornal. Então, se puder mostrar outro slide, o propósito dessa informação foi a venda de assinaturas. Eles inventaram uma informação, atribuíram isso a uma pessoa que era especialista da área, mesmo a pessoa não tendo falado nada sobre aquilo,
E aí eles tinham um propósito de vender essas assinaturas, de aumentar o número de clientes daquele jornal. Então era uma notícia criada com o propósito de aumentar o número de vendas. Uma fake news. A próxima lá também. Olha que bacana essa. Orson Welles, ele era um grande radialista. E ele, naquela época, na rádio lá, que a gente pode notar que já também é antigo, ele dramatizou uma guerra pela rádio. Então ele começou a contar como uma radionovela, ele dramatizou, alegando que os marcianos estavam invadindo a Terra. E ele gerou uma grande confusão. Porque imagina, uma das formas de informação que as pessoas tinham de se informar era a utilização do rádio, né? Eu me lembro bem do meu avô com o radinho dele lá, ouvindo o tempo todo de pilha em casa, de manhãzinha, ele acordava já ouvindo música e ouvindo informações. Imagina se começam, é a única fonte de informação que a pessoa tem, e começam a dramatizar uma guerra contada como se os marcianos tivessem invadido a Terra e tivessem ali fazendo um monte de problematizações no Brasil. Qual será que foi a intenção dele, né? Por que será que o Orson Welles fez isso? E aí nós temos a resposta, que foi para, pode mostrar o slide, entreter. Então ele criou como se fosse uma radionovela, ele dramatizou mesmo, ele estava criando uma situação que não era real para entretenimento. Acho que talvez ele não contasse tanto com esse alvoroço causado na época, mas foi para entreter que ele tinha feito isso. As coisas, né, parecem são tão recentes, né, mas olha só, as fake news são de muitos anos atrás, hein? E tem mais uma pergunta no chat para vocês. Se as fake news não são novidade, por que estamos vivendo uma verdadeira tempestade de desinformação? Olha só que pergunta interessante, hein? Essa eu quero ver o que vocês vão responder. Se nós sabemos que as fake news não são novidade, elas acontecem já há muito tempo, desde 1835, nós já temos esse relato. Por que então, mesmo com essa tempestade, com todas as informações, a gente tem essa tempestade de desinformação, né? Por que acontece isso? Quero ouvir a resposta de vocês. Enquanto isso, vou mostrar uma nova imagem enquanto vocês respondem. Essa imagem também usamos na outra aula e vale a pena relembrar. Todos passamos a ser consumidores e produtores de informação. Nós falamos sobre isso, né? E as tecnologias, elas são usadas para criar e publicar, elas estão cada vez mais acessíveis. Lembra que nós conversamos que antigamente as pessoas não tinham acesso, por exemplo, a celulares que podiam tirar foto e publicar nas redes sociais. Isso é muito recente. E eu nem queria falar isso, mas a Juliana tem mais ou menos a minha idade, ela vai poder comprovar isso. A minha adolescência não teve celular onde eu podia tirar foto e publicar em rede social. Muito pelo contrário, eu passei a ter isso numa idade já, sei lá, eu tinha meus 14, 15 anos, quando eu tive meu primeiro celular. E ainda assim não tinha rede social para publicar lá, não funcionava dessa forma. Hoje em dia, qualquer pessoa com qualquer aparelho pode tirar uma foto, publicar uma informação, fazer um vídeo e divulgar isso nas redes sociais, gerando uma informação, gerando uma notícia, que nem sempre é verdadeira, nem sempre é falsa. Muitas vezes fica naquele nuance entre o verdadeiro e o falso, não é? Vamos ouvir então o que vocês têm para me dizer sobre por que nós vivemos essa tempestade de desinformação. Ju, eles já responderam? Bastante, Rê. Inclusive, teve uma fala aqui da professora Letícia, porque tem um monte de professor assistindo a gente, isso é muito legal. E falou que fake não são news. É a frase favorita dela. Ai, que fofa. Fake não são news, isso mesmo. Legal, é uma frase né? importantíssima. Bacana. Legal. O que mais, Ju, a gente tem? Vamos lá. O Caio falou que foi por causa da internet. A Camille, porque as pessoas não têm noção. Realmente, Camille, tem um monte de gente que não tem noção do planeta. Mas vamos lá. A Nicole falou que é por causa das redes sociais. Tudo isso tem muita relação, né, Ju? Se a gente vai pensar bem sobre o tema, tudo isso tem bastante relação. Claro que as redes sociais contam muito, porque foi muito facilitado, né? O acesso à internet foi facilitado, o acesso às redes sociais foi facilitado. Hoje não é incomum a gente ver, por exemplo, as operadoras de telefonia de celular fazendo campanha para vender mais
assinaturas ou vender mais seus números de celular de linhas, né, para que eles tenham uma cota e tal. Então, que eles coloquem lá, olha, se você comprar, você tem acesso às redes sociais ilimitado. Então, isso torna, claro, o acesso à informação e o acesso à desinformação muito maior, né? Então, a gente corre, sim, esse risco de, utilizando a rede social, de ter mais acesso à informação, porque ela é mais fácil de ser divulgada. Sim, todos eles responderam de maneira muito adequada. Tem muita gente sem noção também, é verdade. E vamos continuar falando sobre isso. Pode passar o próximo slide, por favor? Mas então, já que estamos falando sobre tudo isso, o que são e o que não são fake news, não é? Vamos conversar sobre. Pode passar, por favor? Fake news, então, agora propriamente falando, elas são inverdades. Elas são fabricações, elas são mentiras. E aí a frase da nossa querida aluna lá, se é fake, não pode ser news. Também é uma frase que eu adoro. Se é uma notícia fake, não pode ser news. Ou seja, se ela não é verdadeira, ela não pode ser notícia, não é verdade? Ou seja, conteúdo feito propositalmente para enganar. Atenção para a linguagem emotiva, imagem sensacionalista, pedidos para compartilhar, são indícios e tentativas de manipular as suas emoções. Lembra que nós falamos na semana passada que algumas notícias, elas entram no ar e a pessoa começa assim, clique para continuar lendo, clique lá embaixo na seta para continuar lendo, e junto com esse clique começa a aparecer um monte de propagandas? Muito provavelmente ali você tem uma fake news. Ou então quando você começa a ver que no meio disso tudo tem uma propaganda de uma marca, né? Então são feitos para manipular, né, as pessoas. Vocês vão ver agora um pequeno videozinho falando sobre isso, muito interessante, prestem bastante atenção, a gente já retoma a nossa aula, tá bom? Fake news. Tá aí uma expressão que tá na moda. You are fake news. Fake news. Fake news. Fake news is Donald Trump on misinformation that CNN. people fall for. Fake news. Fake news. Todo mundo fala e acha que sabe do que tá falando. Fake é falso. Logo, fake news são notícias falsas. Será mesmo? Complicado falar desse tema em termos de falso ou verdadeiro. Isso porque não existe uma notícia que seja 100% falsa. Para que alguém acredite nelas, elas pelo menos têm que parecer verídicas. Na verdade, fake news são um verdadeiro saco de gato. Dependendo para quem você pergunta, dentro dela podem ter coisas como sátira, propaganda política, boatos e até publicidade de empresas. Mas então, não dá para definir? Dá sim! Então vamos lá, em alto e bom som. Fake news são publicações com informações comprovadamente falsas, que viralizam nas redes sociais e imitam o estilo jornalístico para enganar as pessoas e que não têm autoria clara. E o palco disso tudo é a tela do seu computador e do seu telefone celular. Filho, você não vai acreditar no que me mandaram pelo Zap. E o celular da minha mãe também, pelo visto. Mas e você? Sabe identificar uma notícia falsa quando ela pisca na tela do seu celular? E mais, consegue identificar outros tipos de desinformação, como a manipulação, quando não te contam a verdade por motivos políticos ou econômicos? Ou as fotos e vídeos fraudados, fora de contexto, que a gente recebe pelo celular? Consegue alertar parentes e amigos que eles estão sendo enganados? Sabe debater com argumentos racionais, baseados em informações verificáveis? Então esse curso é para você. Vaza Falciane é um curso relâmpago contra notícias. Isso, muito legal, bacana, né? Bem explicativo esse vídeo, falando sobre as fake news e como combater e o que elas são, etc. Vou mostrar uma imagem para vocês, para a gente conversar mais um pouquinho. Voltando àquela frase, se é fake não pode ser news, então nós temos ali uma notícia. O que uma notícia é? Retomando, hein? Ela é objetiva, ou seja, você pegou alguma informação, recebeu uma notícia no seu WhatsApp. Essa informação que você recebeu, ela é objetiva?
ou ela fica fazendo onda e enrolando para te dar o fato em si? Se ela está fazendo isso, epa, está na hora de prestar atenção nela, não é verdade? Ela é equilibrada? Ela está tendenciando para um lado ou para outro? Ela está, por exemplo, defendendo o uso de algo e excluindo o outro uso? Ela está falando de um lado da política e excluindo totalmente o outro, ou degradando o outro? Então, se ela não é equilibrada, opa, temos que prestar atenção também. Ela tem evidências? A gente falou muito na outra aula sobre a pandemia, que é inclusive porque nós temos essa aula online. Quando você pega uma informação, por exemplo, sobre o coronavírus, essa informação, ela está equilibrada? Essa informação, ela está trazendo evidências científicas daquilo que está sendo falado? A gente viu muito, por exemplo, falar essa semana sobre cidades inteiras tomando uma medicação X, porque aquela medicação X combate o vírus dentro do seu organismo. Tem evidência científica para isso? Quem é que está defendendo essa evidência científica? Ah, mas um médico tal falou que é bom tomar. Baseado em qual evidência científica? Em qual estudo? Então, isso é muito importante a gente sempre ter bem claro. Se não há evidência científica, não há comprovação. E aí não há veracidade 100% naquilo, né? Sempre é bom, então, ter evidência científica. Ela cita os especialistas. Então, se ela traz evidência, ela está falando quem é que foi a pessoa que desenvolveu aquilo, que está validando aquilo. Isso é importantíssimo. E aí, garantir que aquela fonte, de fato, está realmente validando aquilo. E não fazendo como o Sir John lá da Lua, que nem sabia que o nome dele estava sendo envolvido naquilo, né? Bem que hoje em dia a gente tem as notícias mais divulgadas e mais facilmente divulgadas, então as pessoas acabam tendo seus nomes, chega até eles mais fácil, aquilo que está sendo divulgado sobre eles. E ela pode ser atribuída a alguém. Aquela notícia, ela tem uma assinatura de uma pessoa que comprova que foi ela que fez? Então, se eu escrevi algum texto, escrevi uma notícia, eu assino embaixo, Renata Capovilla. Então, opa, peraí, está validado que foi eu que fiz, e essa pessoa está assumindo que foi ela que fez? Ou está fazendo como a notícia de a Lua lá, onde assinaram o nome de outra pessoa, né? Então, isso é importantíssimo também, e vai colocando uma validação naquela informação. Então, recebeu uma notícia pela internet, recebeu uma notícia pelo WhatsApp, passa por esses critérios. Vê se cada um desses critérios está sendo preenchido. Com certeza, você vai ter uma diminuição enorme na possibilidade de passar para frente uma notícia que não é verdadeira. Vamos continuar? Além do conteúdo fabricado, outras coisas podem contribuir para a desinformação, e agora vai ser um desafio atrás do outro. Você consegue identificar se as informações que você vai ver a seguir, se elas são confiáveis ou não? Então, olha só, a partir de agora, eu vou colocar várias situações para vocês. Algumas eu vou pedir para que vocês interajam comigo no chat, falando para mim se vocês acham que isso é verdadeiro ou que não é. E nós vamos conversando ao longo dos slides com vocês. A primeira informação. Rê. Oi, Rê. Deixa eu te parar um pouquinho você aí, porque surgiu uma pergunta aqui tão interessante, Rê. Pode? Um segundinho? Pode. A Laura perguntou, professora, os fakes tem que ser uma notícia ou pode ser outro gênero? Na verdade, existem fakes de todos os tipos, né? Então, nós estamos falando de notícia, porque, na verdade, fake news são notícias, né? Então, a gente está atribuindo a isso. Mas existem fake news, a gente está atribuindo a palavra fake news a tantas outras possibilidades, né? Na verdade, acabou virando até uma palavra meio meme, né? A pessoa faz algo de incoerente, você já vira e fala, isso é fake news, isso é fake news. Então, nós estamos atribuindo a palavra a outras possibilidades, mas a cerne na palavra, ou aquilo que ela significa de fato, são notícias falsas. Por isso que nós atribuímos isso sempre a notícias, tá bom? Foi a Beatriz. Laura, espero que tenha. Foi a Beatriz que perguntou. Muito legal, viu? Legal, Beatriz. Espero então que a gente tenha respondido isso. Pergunta muito bacana, parabéns. Mostrando então o próximo slide para vocês. A Argentina pede a Messi para usar a camisa do Barcelona para jogar melhor. Será que isso é verdade? Escrevam lá para a Juliana no chat dizendo se vocês acham que isso é verdade
ou se vocês acham que isso não é verdade. A Argentina pediu para o Messi para usar a camisa do Barcelona quando ele for para ele jogar melhor, porque no Barcelona ele joga super bem e eles estão alegando que quando ele joga pela seleção argentina ele não joga tão bem. Será que isso é verdade? Vamos continuar enquanto isso. Eu vou mostrar para vocês um outro slide. Olha só esse que bacana. Nós tivemos a queimada na Amazônia ano passado, né? Então, muita gente falando sobre a queimada na Amazônia, muita gente publicando sobre isso. E aí, celebridades como o presidente Macron e o Cristiano Ronaldo, eles alertaram sobre o aumento das queimadas na Amazônia. E aí, eles estão falando ali, né, uma diversidade, a Amazônia está pegando fogo, olha como que está a Amazônia. Será que isso é verdade ou não? Passa para o próximo slide, por favor. Olha que interessante. A imagem, ela é real, mas ela é fora do contexto. Ou seja, essa imagem, ela é verdadeira, ela não foi uma imagem fabricada, mas ela está fora do contexto, ela não era da Amazônia, ela não era do ano que estava acontecendo. Então, eram imagens que foram retiradas da internet de outros anos, de outras queimadas, e foram atribuídas à Amazônia, naquele contexto onde todo mundo estava falando que estava sentindo fumaça, chegou fumaça, que era da Amazônia. O que de fato é verdade ali? A imagem é verdadeira. E também nós tínhamos a situação da Amazônia que estava com mais incêndios focais. Agora, a imagem atrelada à notícia não era verdadeira. Então, não era bem assim, não é verdade? E isso acontece muito, gente. Líderes, celebridades, eles tweetam, eles publicam em redes sociais, eles colocam informações por todos os lados e muitas vezes essas informações são enganosas ou fora do contexto, como no caso dela, mesmo que ela tenha a melhor das intenções. Então, no caso, o Cristiano Ronaldo, ele não publicou ali para poder prejudicar ninguém. Ele publicou ali porque ele estava querendo, a melhor das intenções era mostrar para as pessoas que aquilo estava errado, não é? Só que ele acabou publicando uma informação fora de contexto. Isso acontece porque talvez eles não tiveram essa aula de educação midiática, eles não sabem como desvendar se uma notícia é verdadeira ou falsa, e vocês já vão saber fazer isso, hein? Ju, voltando lá para o nosso Messi, que teve o pedido para usar a camisa do Barcelona, isso é verdade ou isso é mentira, Ju? O que eles estão dizendo? Eles adoraram esse aí, né? Porque falou de futebol, tá falando com a gente, tá falando de educação física, né? Eu puxando já pra minha área. A Yasmin, eu já aproveito aqui. A Yasmin falou que ela acha que é falso porque não combina muito com ele. A Yasmin até conhece o Messi aí, eu acho, ó. Mas o que foi legal é que, assim, choveu, assim, falso, não. Até a professora Rosaura participou. E aí a gente teve a Luísa, o Samuel, a Mariana, o Otávio e o Pedro. Aí eu tava falando rápido. Aí eu comecei a falar devagar, porque eu lembrei da minha amiga de Libras aqui, ó, desse lado, ó. Que eu vou falando rápido, Rê, ela fica doida. Ó, coração pra ela, viu, Rê? Vamos lá, Rê, é isso aí. Todo mundo acertou no falso, Rê? Todo mundo acertou. Na verdade, ela foi uma notícia criada para gerar humor. Então, se vocês olharem lá, é uma notícia só uma brincadeira, porque eles estavam tirando sarro ou querendo dar uma provocada com uma ironia, dizendo o Messi lá no Barcelona está jogando melhor do que joga pela seleção. Então, foi uma notícia criada para gerar humor, tá? Uma fake criada para gerar humor. Mas eu tenho um próximo desafio para vocês. Próximo slide, por favor. Olha isso, gente, que situação. Uma cidade no Canadá começou a ter água rosa nas torneiras repentinamente. Verdadeiro ou falso? Fake ou news? Respondam no chat enquanto a gente vai para a próxima situação e a gente vai conversando. Respondam lá para a Juliana. A próxima que eu tenho para vocês, ó. Idosos que estiverem na rua durante a pandemia perderão a aposentadoria. Será? Tem ali uma notícia atribuída ao governo, olha que interessante, hein? Dizendo que de acordo com a medida provisória, tal, o cidadão acima de 60 anos que estivesse andando na rua, que ele perderia o direito, seria responsabilizado
com uma multa e perderia o direito da aposentadoria dele, e que essa medida foi feita para assegurar a saúde pública e privada e a ameaça do atual Covid. Gente, será que essa notícia de fato é verdadeira? Pode passar? Essa notícia é fake, completamente fake. E ela acaba gerando pânico na população, né? Então é importantíssimo nós passarmos por uma investigação se isso é verdadeiro ou não. Essa notícia chegou, por exemplo, para mim no meu celular, através de um grupo do WhatsApp da minha família, dizendo que, olha, todo mundo agora acima de 60 anos não pode mais andar na rua porque vai perder a aposentadoria. Fake, gente, a gente precisa investigar. Pode passar então o slide? Ju, e aí, o que eles disseram? Será que essa cidade no Canadá realmente tinha água rosa? Ó, Rê, o Lucas Gabriel falou assim, ó, eu tô em dúvida sobre a água rosa. Mas a gente teve gente aqui que posicionou de um lado ou do outro, porque o Lucas ficou em cima do muro. Mas vamos lá, a Maria Clara, o Felipe e o Gabriel falaram verdadeiros. Já a Ana Clara, o Matheus e o Pedro, falso. A gente não teve a mesma unanimidade quanto a questão do Messi, viu? Rolou aqui uma dúvida entre a galera. Olha que interessante, gente. Essa notícia ela parece falsa, mas ela não é. A Estação de Tratamento de Água do Canadá, eles colocam um composto químico lá para combater algumas bactérias, e esse composto reagiu de alguma forma com a água e acabou deixando a água da torneira toda rosa. E essa notícia, apesar de parecer falsa, ela é verdadeira. Vamos combater a desinformação agora? Vamos trabalhar sobre isso? Bem rapidamente, que nós estamos no finalzinho da nossa aula já. Por que as pessoas propagam notícias falsas, gente? Primeiro, elas propagam notícias falsas porque elas querem enganar as pessoas. É uma das possibilidades. Dar golpes, enganar as pessoas. Ou para trollar. Trollar, vocês sabem, né? Vocês usam muito essa palavra por aí. É fazer brincadeira, é acabar enganando por brincar com a pessoa. Também para ganhar dinheiro, ou para persuadir, para mudar crenças ou ideias por motivos políticos. Olha essa reportagem, por exemplo. Ali tem o Papa Francisco e o Donald Trump, e ali está dizendo que o Papa Francisco estava endossando, estava validando a candidatura do Donald Trump para a presidência. Falso, totalmente falso, uma notícia fake, feita exatamente para mudar a crença e as ideias das pessoas, porque eles sabem que, para o público que é católico, o que o Papa fala tem um peso muito grande. Então, associado isso à política, eles queriam atrair votos para o Donald Trump. É uma fake bem séria. Pode passar slide, por favor? Fake news também causam problemas reais, gente. Olha só, nós temos vivido muito isso, né? A desinformação, ela pode agravar uma crise na saúde pública, como essa aqui que nós temos falando sobre medicações que não têm comprovação científica nenhuma, mas que são atribuídos a tornar aquilo real, a tornar aquilo a solução, né, do mundo. Elas também causam pânicos na população. Ali nós temos uma imagem. Eu vou passar rapidamente para a próxima para que vocês vejam como praticar uma dúvida saudável. Tem uma frase que é muito bacana, que é: epa, pode passar mais um. Epa, pode passar mais um para frente. Mais um. É o próximo. É epa, peraí, o quê? Olha que bacana. Quando você recebe uma informação, você fala epa, aí você fala: a informação causou em você choque, surpresa ou raiva? Opa, então você pausa. Peraí, não passa adiante ainda. Você primeiro dedica um momento, investiga aquela informação e só então você vai para frente nela. Tudo bem? 4 coisinhas rápidas de como você pode checar essa informação. Primeiro, você olha um pouco para a mensagem, investiga aquela fonte. Depois você busca informações mais completas sobre ela. E aí você conhece o contexto dela. Dessa forma, nós estamos todos juntos combatendo a desinformação, que é algo que está tão grave no nosso país, e nós podemos fazer isso. Vocês, alunos, têm um poder muito forte sobre isso, e eu tenho certeza que a partir de agora vocês vão colaborar com essa não desinformação. Vamos tornar todo mundo informado e não desinformado. Pessoal, muitíssimo obrigado por essa aula. É sempre um prazer estar com vocês. Quero super agradecer e até a próxima. Até mais. Ju? Isso aí, galerinha. Ó, pra finalizar, tem o João Gabriel e a Evelyn que pediram pra gente mandar beijo, viu, Rê? Ó,
Beijo, João, Gabriel e Evelyn, mandaram aqui no chat. E eu acho que a professora merece um monte de coraçãozinho, né, galera? Um beijo, até mais!